Bom dia, pessoal aqui do Instagram, tá com a gente também aqui o pessoal no YouTube, para quem prefere assistir. A gente também transmite aqui as nossas lives pelo YouTube, pelo meu canal do YouTube, tá? Então vamos lá, galera vai entrando aqui, primeira live do mês de março, começando mais uma semana, então já tem uma turma aqui conosco, ó. Alfredo, seja bem-vindo. Pessoal, pegando seu cafezinho, eu já tô com o meu aqui, ó, hoje num copinho térmico aqui para não esfriar. Eu sempre começo a live aqui, no início meu café tá quente, no final tá frio. Então hoje peguei um copo aqui que vai manter meu café aquecido até o final. Doutora Carol, seja bem-vinda. Anderson, Águila, sejam todos bem-vindos para a gente começar a semana bem aqui, tomando um cafezinho, consumindo conteúdo de altíssimo nível, tá? Hoje eu vou trazer um tema de verdade que eu nunca falei, tema inédito, tá? Fruto de uma pesquisa que eu fiz recentemente, tá? Então, o que acontece? Depois, qual que era o mote da minha pesquisa? Eu queria saber, né? Por que uma pessoa individualmente vendendo, tá? Ou um time falha bastante, né? Quebra antes de performar. E como que a gente evita isso, né? Eu vou nos instantes iniciais aqui, então, enquanto a gente recebe mais pessoas aqui, eu vou falar uma analogia rápida aqui da onde vem esse conceito de quebrar, né? Eu não sou esportista, não corro, mas tem alguns amigos que praticam Ironman ou corrida, né? E nesse esporte, principalmente esporte de longa duração, existe um conceito que é quebrar, né? Que é o seguinte: você vai fazer uma prova de 42 quilômetros, né? Você começa bem, musculatura, mente, energia, corpo, tudo ok. Aí lá no quilômetro 25, as pernas doem, a cabeça fica fraca, falta ar. Então acontece um monte de situação ali que faz com que você não consiga manter o ritmo, tá? Não consiga atingir a performance. É como metaforicamente se acabasse o combustível do carro, tá? Ou se falhasse o motor. Não sei se vocês já viram um carro funcionando, isso acontecia bastante com os carros mais antigos, né? Então, o carro estava indo, aí de repente cortava o giro do motor. Tipo assim, falhas, tá? Essa falha tira a performance, tá? Então, é isso que a gente chama de quebra, tá? Então, vários momentos aqui eu vou falar, talvez, a expressão quebra, e quando eu falar a expressão quebra, é isso que eu estou dizendo, tá? E é isso que a gente quer entender. Por que que os times ou um profissional individual, ele quebra tanto antes de atingir a performance, tá? Seja bem-vindo, Aritana, Marcos, André, Karim, coisa boa tê-los aqui conosco, né? Quem quiser aproveitar aí o minutinho inicial e divulgar, manda lá no grupo do WhatsApp dos colegas, manda no grupo do WhatsApp da família, da equipe de vendas do trabalho, para a sua equipe de vendas, manda o link lá da live, né? Tem um aviãozinho aqui, e diz, poxa, o Ré está dando uma aula agora, 7h21 da manhã aqui, gratuita sobre vendas, né? Convida a turma para participar. Legal? Então, o que acontece, tá? Então, usando essa analogia o tempo todo do esporte ou da performance e tal, o que a gente vai constatar? Que, na verdade, no esporte, ninguém quebra porque correu demais, tá? O carro não quebra porque andou demais, tá? Ou porque errou o ritmo, tá? Acontece que em algum momento acaba a energia, tá? Então a gente vai ver as questões fatídicas, mais materiais, vai falar de processo, mas vai falar também da questão emocional, da mente, tá? Então, ninguém quebra por esses eventos aleatórios, ou seja, o time ou o profissional individual de vendas que está buscando performance em vendas, ele não quebra porque não tinha cliente, porque não tinha um produto, porque não sabia o que fazer, tá? Então, em vendas, o que acontece? Tá? Tem dois conceitos aqui importantes, tá? Tem muitas pessoas que nem fazem o esforço necessário. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, talvez você esteja aqui na live e a sua primeira constatação é, Regis, porque eu vou falar o seguinte, em vendas, a quebra ou a falha não acontece por falta, por esforço, tá? Isso para quem se esforça. Para quem não se esforça, já valeu o ouro estar na live aqui, porque você vai constatar que falta esforço. Bom,
Se falta esforço, você tem muito caldo para dar. Então, tudo o resto que a gente vai falar vai ajudar muito, mas você já está errando no ponto inicial. E qual é esse ponto inicial? Esforço, tá? O esforço vence o talento até que o talento se esforce, tá? Gravem essa. O esforço vence o talento até que o talento se esforce, tá? Então não adianta nada ser talentoso, talentosa se você não se esforçar. Agora, normalmente o que acontece, tá? Quando, partindo do pressuposto que você já se esforça, tá? Então, muitas vezes te falta pipeline. O que é pipeline, Regis? Pipeline é a quantidade de negócios com chances reais de fechamento que você produz durante o mês. Bom, se eu sei que a minha conversão é um percentual do volume de negócios, do número de reuniões que eu faço, exemplo, conversão 30% fez 10 reuniões, tá? Vai fechar 3 contratos. Então, existe um número que é esse 10, tá? Aqui eu estou dando exemplo reuniões, mas existe um número em valor que você tem que produzir. Então, se você quer vender 200 mil e a sua conversão é 20%, você tem que criar R$ 1 milhão em propostas com chances reais de fechamento. Não é apresentar propostas, então você pega toda reunião que você faz, apresenta ou envia uma proposta e isso está resolvido. Basta fazer reunião que você teria pipeline. Mas não funciona assim, tá? Então, eu vou falar aqui de 4 motivos, tá? Outro ponto que acontece que faz a falha surgir, falta de confiança. Em algum momento a pessoa deixa de confiar ou em si ou no processo. Isso é muito comum, tá? Eu depois vou entrar em cada um desses pontos, só quero trazer esses pontos de início aqui. Só fiz a explicação do pipeline porque é um tema mais técnico aqui e talvez desconhecido. Terceiro elemento que acontece essa quebra ou essa falha antes da performance, falta de clareza. Não está claro o que fazer, o passo a passo, tá? O que tem que acontecer, em que ordem tem que acontecer. E por último, falta de pequenas vitórias, tá? Então, a pessoa não comemora pequenos avanços. Então, opa, tem um processo claro, estou conseguindo prospectar, estou conseguindo fazer reuniões, mas não fecho, tem que comemorar as pequenas vitórias. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, quando você é mais inexperiente como vendas, tá? Ou se você está conduzindo um time mais inexperiente, o que acontece? Essa falha acontece pelo que eu vou chamar aqui de imaturidade estrutural, tá? Então falta uma estrutura clara e disciplina para seguir essa estrutura clara, tá? E aí, primeira pergunta aqui na nossa primeira parte inicial da live, tá? Pergunta para vocês refletirem aqui, fique à vontade também para fazer comentário, trazer pergunta aqui. Eu gosto muito quando a gente interage aqui na live, não fica só eu falando, tá? E a forma de interagir aqui, tem os comentários aqui, tá? Pergunta para você já ir para a segunda reflexão, tá? Eu já fiz uma provocação aqui que é: você está fazendo o esforço necessário? Se sim, beleza, vamos olhar para o resto. Se não, já está pecando aí. Segundo ponto, tá? Você está cansado, cansada ou desorganizado? Desorganizada, tá? Muita gente se sente perdido, não performa em vendas, fica cansado, mas na verdade não está cansado. Está desorganizado. E é muito difícil, gente, é muito difícil ter resultado estando desorganizado, tá? A desorganização, perdão da expressão, é um câncer na vida de um profissional de vendas, tá? E eu vejo muito profissional de vendas desorganizado. O nível de esforço que você tem que fazer, dada a sua desorganização, é 5, 7, 10, 20 vezes maior, tá? Porque a desorganização atrapalha, você não tem clareza, você não sabe onde estão as coisas, você não lembra com quem você falou, você não sabe as datas, tá? Você não sabe explicar as coisas básicas do seu dia a dia, tá? Então, segunda reflexão aqui, você está cansado ou desorganizado, tá? Porque se você está desorganizado, descansar não vai resolver, tá? Se é só um cansaço temporal porque fez muito esforço, descansa, vai de novo que vai dar tudo certo, tá? Mas se o problema real for desorganização, descansar vai recuperar o corpo, mas você vai continuar trabalhando bagunçado, bagunçada.
E isso, tá, não traz resultado. Legal? Eu conto que eu já fiz, né? Logo que eu criei a metodologia alguns anos atrás, uma das coisas que eu queria entender era o seguinte: eu via gente tendo resultado com a metodologia que eu ensino, mestre em vendas complexas, e eu via gente não tendo resultado. E isso me chamou a atenção. Por que para uns funciona e por que para outros não funciona, né? E aí eu fiz uma investigação das causas, o que limitava os que não tinham resultado de ter resultado. Dentre lá os 10 principais pontos que eu descobri, 2 me chamaram muito a atenção, que ficaram ali entre primeiro e segundo tema se alternando, tá? Um deles, falta de execução, que é o principal, tá? A pessoa não executa, ela fica só no campo teórico, tudo muito legal, é tipo você sair dessa live de hoje aqui, ver um monte de conteúdo e não aplicar nada. Não vai resolver. Aí você só gastou o seu tempo, tá? Eu sei que é legal aprender, eu amo aprender, mas muito mais do que aprender, você tem que amar executar, tá? O que muda o jogo é a execução. Óbvio que para executar você precisa aprender, tá? Então, o primeiro ponto das pessoas que não têm resultado, falta execução. Segundo ponto, desorganização. As pessoas são desorganizadas, tá? Muito mais do que a gente imagina. Então, esses 2 fatores aqui, eles destroem o resultado de qualquer pessoa. Não executar e ser desorganizado ou desorganizada, tá? Você pode executar, mas a depender do seu nível de desorganização, o resultado ele não acontece, tá? E aí, turma, eu vou começar a entrar agora e aprofundar, tá? Vai mandando pergunta aqui se tiver dúvida. Hoje o tema ele é forte, tá? Eu vou trazer bastante coisa específica aqui, como eu falei, eu venho estudando isso as últimas semanas e decidi compartilhar aqui na live porque isso é uma estrutura, tá? É o cerne, é o pilar que sustenta a performance em vendas, tá? Então, por que a falha acontece, tá? Reis, me ajuda a entender por que a falha acontece, tá? 3 pontos que a gente vai aprofundar. Primeiro, na verdade é uma sobrecarga tripla, vamos chamar assim, tá? Mas eu vou citar cada um desses pontos, tá? Primeira sobrecarga que o profissional ou um time, toda vez que eu falar aqui, pode ser você sozinho se autoanalisando em vendas ou você analisando a sua equipe de vendas, tanto faz, tá? Então, primeiro, uma sobrecarga cognitiva. A pessoa não sabe o que fazer, tá? E vai acumulando, acumulando e essa falha acontece. Segundo, uma sobrecarga técnica. Ela não domina a habilidade. Um exemplo, né? A pessoa tem que ligar para prospectar e não sabe como prospectar, nunca fez ligações, não conhece um script, não sabe preparar seu estado. Tem que fazer reuniões de venda, mas não domina a habilidade de conduzir reuniões de venda, tá? Então a sobrecarga técnica ela também afeta muito, tá? E terceiro, o que eu chamo de sobrecarga emocional, tá? Então imagina que um profissional de vendas ele vai passar o dia levando não, tá? Quer dizer, a resiliência, tá? O nível a quantidade de antifragilidade que você tem que ter é muito grande, tá? Mas muito. É o dia inteiro botando o dedo na tomada para levar choque. Essa é a atividade de vendas. Esse é o dia a dia de um profissional de vendas. Colocar dedo na tomada e levar choque. Só que o que acontece? Não sei se vocês já levaram um choque. Depois que você leva 1, 2 choque, você não quer mais botar o dedo na tomada de novo, tá? E o vendedor, a vendedora precisa continuar botando o dedo na tomada. Então, 3 sobrecargas, tá? A primeira, cognitiva, não sabe o que fazer. A segunda, técnica, não domina o conjunto de habilidade inerente à sua função. E a terceira, emocional. Leva não o dia inteiro e esse processo vai te abalando, tá? E aí existe na psicologia da alta performance, tá? Existe uma área dentro da psicologia que estuda a alta performance, tá? E aí o que acontece? Existe um processo, tá? Onde a pessoa vai tentar e falhar, tentar e falhar, tentar e falhar. E aí o que acontece? Ela não sabe o porquê isso acontece. E aí ela desiste, tá? Como ela não entende esse processo, ela desiste. Mas ela não desiste oficialmente, assim, de dizer, Reis, olha só,
não estou conseguindo ter resultado, eu estou fora, vou procurar outra profissão. Não, ela desiste internamente e inconscientemente, tá? Então ela continua tentando, na verdade, continua falhando, só que internamente ela já desistiu, tá? Por um desses três motivos: sobrecarga cognitiva, técnica ou emocional, tá? Então, esse processo acontece, né? Tem um nome para isso, quem quiser saber, dentro da psicologia, eu não vou lembrar agora aqui, dentro da psicologia da alta performance, existe um termo para esse processo de tentar falhar, tentar falhar, tentar falhar. Não vou me lembrar agora, se alguém quiser saber depois para pesquisar um pouquinho mais, me manda no direct depois, Reis, quero saber o nome, tá, do processo que você citou, só estou descrevendo o processo aqui, tá? Isso vale para SDR, para quem é pré-vendedor, pré-vendedora. Isso vale para closer, para vendedor, para quem toca reuniões de venda. Isso vale para empresário que precisa vender para o seu negócio enquanto não tem time de venda. E isso vale para head, diretor, gerente que está à frente de uma equipe de venda, tá? Então, tanto faz o cenário, o que acontece aqui é o mesmo, tá? E aí, terceira pergunta aqui, eu gosto das provocações que eu vou deixando para vocês na live. Você está só falhando ou você está falhando sem saber o porquê? Tá? Tem uma expressão que diz assim: pior do que não bater meta é não saber o porquê não bateu a meta, tá? Então, não bater meta, vez ou outra, faz parte. Por mais que a gente busque sempre entregar meta, vez ou outra você não vai entregar. Agora, não saber por que não entregou a meta, aí é complicado. Aí, como que você vai reverter, tá? Agora eu consigo tomar meu café durante a live. Eu estava usando um copo, uma xícara normal aqui, meu café estava esfriando. Rez, tu falou no início da live que você ia falar desse processo de quebra, de falha, mas também ia dizer como que a gente evita essa falha, tá? E aí eu vou começar a trazer agora para vocês esse protocolo do que fazer, tá? O que eu faço, tá? Para evitar essa falha, ou seja, para entrar em performance e não ficar falhando. Por quê? Porque eu quero performar, quero entregar resultado, quero dar o meu melhor, quero ser valorizado, quero ser reconhecido, reconhecida pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Então, primeiro ponto, tá? Eu vou trazer 5 pontos aqui, tá? Para a gente olhar. Vou trazer 5 pontos e depois vou mostrar as 4 fases disso acontecendo. 5 pontos em 4 fases depois, tá? Primeira, tá? É saber que estrutura vence o talento. Então você precisa no seu processo comercial de uma estrutura. Qual o passo a passo? O que precisa ser feito? Que quantidade, tá? Precisa ser feito. Então, primeiro passo, você precisa descrever a estrutura do processo. Então, obviamente, você teria que dar uma pesquisada, teria que analisar, Reis, qual é o melhor lugar para mim aprender sobre uma estrutura de processo comercial? Né? A gente faz todos os meses aqui uma imersão chamada Mestre em Vendas Complexas, tá? Dentro dessa imersão, por exemplo, eu fico 3 dias com todo mundo ensinando toda essa estrutura passo a passo, tá? Não é uma coisa que eu consigo passar em 5, 10 minutos, mas existe uma estrutura. Eu vou comentar rapidamente aqui. Você precisa, né, ter clareza do seu produto ou serviço, fazer uma análise de mercado, tá? Mapear quem é o seu perfil do cliente ideal, construir canais de aquisição, prospectar, gerar agenda, fazer reuniões, apresentar proposta e fechar um negócio. Então, de forma bem macro e bem resumida, suprimindo algumas partes, eu trouxe aqui, então, por exemplo, as principais etapas de um processo comercial. Então, se você não tem processo, você vai depender da sorte. Sabe qual é o ponto da sorte? Ela não é ruim, só que ela não é replicável, tá? Então, a sorte não é ruim. Que bom que continuemos tendo sorte. Mas o ruim é depender da sorte. Aí você está lascado, tá? Segundo ponto, volume, tá? Antes da habilidade. Muita gente negligencia isso aqui. Todo mundo quer ter a experiência de 10 mil horas de algo fazendo 100 horas daquilo. Não tem como, tá? Eu atuo com vendas há 20 anos, formalmente. Informalmente, há uns 26, tá? E aí eu sempre digo o seguinte: leva 20 anos para ter 20 anos de experiência em vendas, tá? Então não queira ter a experiência de uma pessoa de 20 anos nos seus primeiros 6 meses. Não vai rolar, tá?
intensidade distorce tempo. Então, faça em volume as coisas. Para quê? Para ter desenvolvimento de habilidade. Depois vem a habilidade, tá? O famoso, os atalhos, tá? No bom sentido aqui. O atalho aqui é no bom sentido, não no sentido do preguiçoso que não quer pagar o preço, tá? Então, não tem como você quer agir como um profissional experiente sem ser experiente. Vai dar ruim. Tá? Então, quem está começando, quem está aprendendo uma habilidade nova, precisa de volume. Não é nem para ter resultado, é para que o processo de aprendizado aconteça. Tá? Tem uma aula que eu dou, esse tema até pode ser um tema de uma próxima live, mas como desenvolver uma habilidade. Tá? Um dos elementos de desenvolver uma habilidade é praticar em volume aquilo que está sendo desenvolvido. Tá? Eu lembro quando eu aprendi, tá, gente? Quando eu aprendi a fazer leitura de movimentos oculares, tá? Eu ficava o dia inteiro fazendo reunião, interagindo com as pessoas, só para poder ficar lendo os olhinhos da pessoa, tá? E aprender. Hoje eu olho para alguém e isso pula, assim, é instantâneo. Eu não preciso nem fazer esforço. Mas eu já fiz muito disso, tá? Então, erro clássico aqui, as pessoas não querem se expor a volume, tá? Fica julgando excessivamente a qualidade de um lead. Por exemplo, essa reunião é só perca de tempo. Por um lado, ok. É óbvio que você tem que fazer reuniões com pessoas que estão propensas a comprar. Mas, por outro lado, se você é inexperiente, encare toda oportunidade como uma oportunidade de aprendizado, tá? E viva um pouco mais intencionalmente, né? O Alfredo colocou aqui. Verdade, precisa viver o processo. O que lapida a gente é o processo, Alfredo. Não tem como ficar bom numa coisa se você não viver o processo, tá? É interessante, às vezes aqui, cada tanto tempo, né, a gente tem um calendário que a gente vai lançando novas soluções dentro da NX, e seguidamente o que eu faço? Eu marco reuniões com alguns clientes só para me apresentar, calibrar o pitch, e essas reuniões não são, às vezes, com clientes que vão comprar aquela solução, tá? Inclusive, é ruim errar com o potencial cliente. Quando você está treinando, é bom que você pegue lead que não é preparado, tá? Terceiro ponto aqui, feedback imediato, tá? Então, se você lidera uma equipe de vendas, você precisa ofertar mais feedback, tá? Olha só, Reis, a forma como você está ligando não está legal, corrige isso. Olha só, fulano, dá uma olhadinha nisso. Se prepara melhor para uma reunião, faz mais análise, melhora a tua energia. Então, quem lidera equipes, tá, precisa acompanhar o seu time e ir ofertando feedbacks, porque o feedback é um instrumento violento de correção de processo. Imagine, se você levar 2 semanas para dar um feedback, vai levar 2 semanas para corrigir um processo. Imagina quanta coisa poderia ter sido melhorada se você ofertasse feedback. Reis, eu sou sozinho, eu não tenho time de vendas, é só eu vendendo. Então, faça autoanálise, tá? Hoje, por exemplo, com as ferramentas de inteligência artificial, você pode ter ali um gestor de vendas, um diretor, um coach, por exemplo, né? Que te dá feedback. Você grava uma reunião, grava uma ligação, submete a avaliação da inteligência artificial e ela vai te dar uma devolutiva do que você acertou, do que você errou. Inclusive, a gente está afinando aqui, a gente já faz uso interno, tá? Aqui na NX Educação, né? A escola de negócios que eu fundei, a gente usa um prompt aqui, então a reunião da equipe de vendas, a ligação da equipe de pré-vendas passa por um prompt, né? A IA faz uma análise e faz uma devolutiva. Quais os pontos fortes, quais os pontos fracos, onde aquela pessoa podia ter melhorado, tá? A gente tem esse processo usando inteligência artificial e a gente tem esse processo também analógico, tá? Então, o time grava, eu assisto as reuniões com o time, né? Óbvio que a gente faz isso periodicamente, né? E oferto feedback. E a mesma coisa a ligação do time de pré-venda. Então, feedback acelera desenvolvimento de processo, tá? Quarto ponto, lembrando aqui que eu estou falando do protocolo que vai evitar as falhas que jogam o resultado fora, tá? O quarto ponto é o que eu chamo de segurança psicológica operacional. Rez, o que é uma segurança psicológica operacional? Tá? Errar faz parte, tá tudo bem, tá? Não vamos aqui demonizar o erro, tá? Errar faz parte do processo, nós vamos errar, tá? Só que olha só, errar sem entender, aí não, tá?
Eu preciso errar e preciso depois buscar o processo de aprendizagem. Onde que eu errei? Por que que eu errei? Como é que eu corrijo? Tá? Aí, meu amigo, é só não repetir erro. Tá? Vai cometendo erro novo. De erro novo em erro novo você vai evoluindo. Pode ter certeza. Tá? Agora, um dos comportamentos muito comuns em profissionais de venda, ficam repetindo erro. Tá? Cometendo erro antigo. Não, isso não dá. Tá? Se você já cometeu aquele erro, já identificou, resolveu, não volta para esse erro. Cometa um erro novo. Tá? E aí você vai aprendendo e vai progredindo. Tá? Então, essa segurança psicológica operacional é importante. Por último, aqui, para fechar o quinto ponto que eu falei, micro vitórias. Tá? Existe um poder em comemorar as micro vitórias. Fez uma ligação? Comemore. Fez uma reunião? Comemore. Apresentou uma boa proposta? Comemore. Micro comemorações. Não vai fazer uma viagem para Maldivas para comemorar uma reunião agendada. Aí está desproporcional, tá? Então, micro vitórias, pequenas comemorações. Porque, né, você vai de pequena em pequena comemoração, enchendo o seu tanque da autoconfiança, tá? E um profissional com autoconfiança elevada, ele tem mais performance em vendas, tá? Então, se você não tiver pequenas vitórias, tá, para comemorar, o cérebro desliga, ele desiste, tá? Por exemplo, você pode ter um dia ruim, não conseguiu fazer reuniões, mas você ligou bastante, você conseguiu selecionar potenciais clientes, se dedicou, fez intensidade no seu processo. É isso, fatidicamente o resultado, não fiz nenhuma agenda, mas cumpri todo o protocolo de esforço. Isso é uma vitória. Você teve disciplina, tá? Disciplina é bom. Então, tem todos esses elementos, tá? Então, as micro vitórias fazem com que a gente vá progredindo, tá? De pequeno esforço em pequeno esforço até que fatidicamente o resultado, tá, aconteça. E aí, as provocações que eu gosto de fazendo aqui, você tem meta ou tem método, tá? Meta sem método não adianta, é só um número. Então você precisa ter meta, mas precisa ter um método de trabalho. Precisa ter um plano a ser executado, tá? Uma das coisas que eu vejo muito, seja em consultoria, nas imersões que eu conduzo, né, nos conselhos que eu faço parte, muita gente com uma meta estruturada, ok, uma boa análise, mas sem método, tá? Definir que quero viajar, legal, mas quando, como, vou de carro, de avião, vou de ônibus, vou correndo porque estou me desafiando, não sei qual é o método que a gente vai usar, tá? Só cobrar resultado não constrói competência. Então, quando você cobra resultado, tá, excessivamente, sem desenvolver habilidade, sem desenvolver competência, você cria um estresse demasiado na sua área comercial. Isso não resolve. A área comercial precisa de pressão, ponto. Faz parte do jogo, tá? Mas pressão, se não for acompanhada de desenvolvimento de habilidade, de clareza, com metodologia, você só está colaborando para que aquele profissional, para que a sua área entre em colapso, tá? E aí eu comentei que eu ia, depois de falar esses 5 pontos aqui que você pode antecipar e sair desse processo que falha, né? A gente está falando aqui de um contexto de uma equipe ou um profissional que falha muito antes de entrar em performance, tá? E como é que a gente reduz esse ciclo aqui? Vai acontecer falhas, isso é do jogo, mas se a gente for intencional, se a gente conhecer esse conceito e aplicar, a gente consegue reduzir esse processo, tá? Então, toda vez que você está montando uma operação nova, que você está indo para um próximo nível, está desenvolvendo pessoas, não conta com time sênior, né? Com time experiente. Você formou um time, mas as pessoas não necessariamente dominam aquilo que fazem, né? E às vezes mesmo o time sênior, até ele encaixar, ele tem um tempo, tá? Não é da noite para o dia. Se a gente pegar o próprio futebol, coloca lá o melhor de cada posição. Uma seleção é isso, né? Se a gente olhar para a seleção brasileira, em tese ela tem o melhor jogador de cada função ali que existe. Mas por que ela não performa? Por que a nossa seleção brasileira falha, né?
Ou porque quando a gente olha lá para o vôlei, né, com a seleção masculina e feminina, por exemplo, eles conseguem performar, tá? Porque enquanto atletas bons no que fazem, ambos têm, tá? Então existe uma jornada aqui que é dividida em 4 fases, que vai acompanhada do início, do erro, da falha, até, tá, você conseguir ter performance, tá? Primeira fase a gente chama de fase de sobrevivência, tá? Ou seja, você batalha ali para continuar desempenhando a função e continuar no jogo. É isso, tá? Sem romantismo aqui, a verdade como ela é no dia a dia de vendas, tá? Depois, você começa esse movimento de forma coordenada, tá? Então você já sabe o que está fazendo, sabe o que está acontecendo. Terceira fase, eu vou detalhar depois esses pontos, você começa a ter consistência, tá? Consistência muda o jogo. Só que veja, adianta, Rez, eu ter consistência se eu não estou fazendo o movimento certo? Não, tá? E depois de fazer as coisas com consistência, aí sim vem a zona do resultado, a performance em si, tá? Primeira clareza também, ninguém começa performando. Eu treino muita gente em vendas, tá? E eu digo que atualmente um dos papéis que eu tenho como mentor, como treinador, como consultor, é segurar a ansiedade da turma. Todo mundo quer começar fazendo 150% da meta, tá? Seria maravilhoso. As empresas, os gestores, os líderes adorariam. Mas fatidicamente existe o que é chamado tempo de rampagem. É isso, o que é um tempo de rampagem? É o período que um profissional vai demorar para performar, tá? Isso pode ser 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, a depender do negócio, tá? Quem performa antes do tempo? São raridades, são exceções. Quem performa depois do tempo também é ruim, você não está com as competências desenvolvidas. Então, existe uma média para você se guiar, tá? Então, você não vai começar sendo o melhor, a melhor. Sinto te desapontar, tá? Torço para que você performe desde o dia 1, mas saiba que isso não é muito provável, tá? Por quê? Quando você quer performar desde o início, você coloca o seu foco no resultado. E ninguém controla o resultado. O que a gente controla é o processo. Então, o seu foco não tem que estar no resultado. Tem que estar na atividade. O que eu tenho que fazer? Quais são as 10 coisas que eu tenho que fazer hoje, tá? Para que eu tenha resultado. O resultado vai ser consequência de eu fazer isso bem feito ou não, tá? Agora, o foco tem que ser na atividade. Ontem mesmo eu fiz um stories falando, né? Em vendas, você precisa transformar vontade em atividade. Se você aprender a transformar vontade em atividade, você fica imparável, tá? Eu tô fazendo muita atividade e não tô tendo resultado. Aí nós vamos, depois de progresso em progresso, olhando. Aí você tem que começar a buscar eficiência. Então, se você já faz muita ligação e não gera agenda, o que está acontecendo que você não está gerando agenda? Se você faz muita reunião e não converte, o que está acontecendo, tá, que você não consegue ter o resultado, tá? Quando eu começo a ser mais eficiente no que eu faço, eu vou, tá, aumentando a minha conversão. Entenda por conversão aqui o resultado da atividade que eu estou fazendo. Toda atividade é para entregar um resultado, tá? Então, quando eu falo em conversão, estou falando a conversão no resultado, não conversão de venda financeira, enfim, tá? E aí, por último, então, você chega no resultado. Então, veja que muda o foco, tá? E de verdade, tá? Só o que está no seu controle são as atividades que você faz, tá? De novo, isso não importa se você toca uma equipe de vendas de 200 profissionais ou se você vende sozinho você mesmo, tá? Tá fazendo sentido, gente? Alguém coloca um comentário aqui para mim, me deixa saber aqui se vocês estão pegando insight prático, tá? Putz, eu mesmo me aproveitando aqui do que eu tô transmitindo para vocês aqui, já tô revisando várias coisas só de trazer esse conteúdo aqui, de coisas possíveis fazer no dia a dia, tá? Encaminhando aqui para a nossa parte final da live, eu quero fazer mais 2 falas ainda, tá? Vou falar mais 2 pontos aqui para contribuir, mas agora eu vou passar mais rápido, tá? Primeiro eu vou falar sobre o gargalo, tá? Sobre a restrição.
Se você faz atividades, se tem um processo acontecendo, se você quer fazer acontecer e não consegue, tem um gargalo, tem uma restrição, tá? E segundo, atividade de vendas, tá? Botar dedo na tomada, muita exposição a não, muita exposição à rejeição. Então, Reis, dá umas dicas para nós de como eu lido com os dias ruins, tá? Interessante isso, tá? Dias ruins em vendas acontecerão, mas você não pode ficar num estado ruim, tá? Essa é a diferença. Dias ruins em vendas irão acontecer. Você entrar num estado emocional ruim não pode acontecer. Não é que não pode, se acontecer, naquele dia você não consegue produzir nada, tá? Então, o que às vezes, tá? Eu só vou trazer aberto aqui para que cada um faça uma análise depois para o seu segmento, para o seu caso. Então, às vezes a pessoa ela está focando, eu preciso de mais lead, por exemplo, preciso de mais agenda, preciso de mais tráfego pago, preciso de mais propostas, tá? Esses dias eu estava acompanhando uma reunião aqui do nosso time de vendas e eu vi bem um momento que o nosso consultor comercial fez isso, tá? Ele fez uma pergunta e a pessoa disse, não, meu problema é leads, tá? Quer dizer o quê? Oportunidades, contatos de empresas ou pessoas para ela vender. Ele falou, legal, eu te dou 1000 leads agora. O que tu vai fazer com eles? Aí ela não sabia dizer. Por quê? No inconsciente coletivo dos profissionais de venda, né, paira algo que é o seguinte, os leads vão vir e vão comprar de mim. Não. Que bom que isso acontecesse, mas aí a gente não precisava de profissionais de venda, né? Eu digo isso pro meu time de vez em quando, tá? Se eu for tão bom que o cliente venha, né, tão bom na minha comunicação, no meu marketing, que o cliente vem e compra sozinho de mim, independente do ticket ser alto, aí eu não preciso de equipe comercial. Eu preciso de equipe comercial para conduzir a venda. Porque esses dias mesmo eu postei no Instagram aqui um conteúdo de um autor chamado Chet Holmes, tá? Que fez uma pesquisa e evidenciou que só 3% das pessoas estão prontas para comprar. Eu não quero vender para 3%. Eu quero vender para o oceano azul, que é os 97% das pessoas que não estão prontas para comprar, tá? Então, às vezes você está com foco, acha que o problema é um, quando o problema é outro. Um exemplo, a pessoa acha que o problema é leads, quando na verdade o problema é a taxa de conversão de agendamento em reunião realizada. Ou o problema dela é a conversão da reunião. Ela acha que ela tem pouca reunião, mas ela não converte adequadamente nem as 20 reuniões que ela faz, tá? Então você precisa mapear onde está o gargalo real, tá? E de novo, tem um gargalo aqui, tem um gargalo aqui, tem um gargalo mais avançado. Você tem que tirar o gargalo na ordem certa da frente, tá? Senão não adianta. Você resolveu o terceiro gargalo, mas continua tendo uma restrição no primeiro, tá? Isso não resolve, tá? Avançando aqui, tá? Minutinhos aqui para a gente passar, Reis, dicas práticas para lidar com dias ruins, tá? Que em vendas faz parte, tá? Dias ruins são inevitáveis, como eu falei. Você não controla. É do ponto de vista, né? Eu lembro que uma das formações que eu tenho de desenvolvimento pessoal é uma formação em coach, que me ajuda muito na carreira executiva, né? No Brasil, o coach ficou meio charlatanismo, meio caiu em descrença, tá? Mas se você pegar na Europa, nos Estados Unidos, as equipes têm coach, as equipes de esporte têm coach, o coach é levado a sério, é um coach de evidência científica, é um coach de performance, tá? Então, uma das formações que eu tenho é coach me ajuda muito. Por exemplo, o conceito que eu uso muito, qual o ponto A e o ponto B, onde eu estou e onde eu quero chegar, e qual o plano para chegar lá, isso é a essência de um coach, tá? E eu lembro quando eu fiz a formação em coach, e aí vez ou outra, tinham os problemas que todo ser humano tem. E o pessoal mais próximo, às vezes, né, como uma forma ali de fazer uma brincadeira, dizia, tá, mas e aí, coach, não vai resolver, né? E eu sempre falei o seguinte, o conhecimento do coach não evita os problemas, mas me dá todo o recurso necessário para resolver os problemas, tá? Então, em vendas é igual, você não evita os dias ruins, mas você tem ferramentas para lidar
com o dia ruim, tá? Porque não é, de novo, não é porque você teve um dia ruim que o seu resultado tem que ser ruim. Aquele dia você vai ter muito aprendizado e vai seguir em frente, tá? 5 coisas rápidas para você fazer quando identificar um dia ruim em vendas, tá? Primeiro, pausa tática, tá? Tome um café, faça um almoço um pouquinho mais prolongado, converse com alguém que seja mais experiente, te dê dicas, te passe tranquilidade. Segundo, simplifique, tá? As coisas já estão difíceis, você ter muita complexidade para fazer, tá? Aliás, isso não é nem só nos dias ruins, tá, gente? Eu falo, né? Eu ensino sobre venda complexa, mas o que eu faço de verdade é simplificar uma venda que é difícil de ser feita, tá? Essa é a minha grande habilidade. Tornar simples algo que é complexo por essência, tá? Terceiro ponto, lembre e se agarre nesses dias às micro-vitórias, tá? Putz, eu nem conseguia ligar, agora eu tô ligando. Quarto, faça um reenquadramento emocional. Pare um pouquinho, olhe como você está se sentindo, faça uma respiração mais prolongada, tá? Eu cheguei aqui no escritório hoje, 6 e pouco da manhã, tá? Eu estava olhando aqui, é todo de vidro aqui no escritório, uma posição solar maravilhosa. Eu estava olhando, poxa, que coisa boa ter que vir às 6 e pouco da manhã numa segunda para o escritório, né? Nesse ambiente super agradável. Reclamar do quê? Entende? Tem que fazer o meu papel. E quinto, comece de novo de forma controlada. Vá de novo vivendo o processo, tá? E vai continuando, tá? Então, só para a gente fechar aqui, tá? Venda não é sobre motivação. Tá cheio de vídeo aí na internet, gritaria, quebrando parede. Venda precisa de energia alta, isso é fato. A área de venda silenciosa tá errado. O profissional de vendas precisa dar uns gritos de vez em quando, bater sino, buzina, falar mais alto, tá? Mas motivação acaba. Disciplina é o que te faz continuar, tá? Tenta se motivar e ficar uma semana sem banho, tá? Não vai dar certo. Então você tem que tomar banho todo dia, tá? E eu sempre digo o seguinte: vendas não é uma atividade para ser feita de vez em quando, é uma atividade diária, tá? Você não pode querer vender só de vez em quando, como muita gente faz. Então você estrutura se constrói todos os dias, legal? Bora lá fazer uma semana extraordinária. Eu quero desejar para vocês aqui um excelente mês de março, que seja um mês de virada, que seja um mês de muita construção, que seja um mês de consolidação para você que está mais avançado, que você continue fazendo a sua parte, né? Que o Papai do Céu, que o universo te abençoe, que você possa se dedicar muito, possa resolver suas falhas e possa continuar em frente. Conta comigo, eu tô toda segunda-feira aqui, 7h17 da manhã, tá? Se esse conteúdo te ajuda, eu peço para você me ajudar. Divulgue no grupo do WhatsApp, mande para outros profissionais de venda que você sabe que também podem se beneficiar desse processo, né? E se você quiser conhecer um pouco mais, contar com a minha ajuda, com a minha estrutura, com o meu acompanhamento, quiser dar mão comigo para que eu te acompanhe na estruturação do seu processo comercial, manda um direct depois. Reis, tenho interesse em conversar com você, que eu vou te mostrar como que funciona aqui, né? A minha metodologia Mestre em Vendas Complexas, que eu desenvolvi nesses mais de 20 anos de atuação, de passagem por multinacionais, por operações de grande estrutura e robustez que eu toquei, né? E sigo tocando até hoje aqui no meu negócio, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana, tá bom? Vamos para cima fazer acontecer.